Olá, boa noite. E vamos nós. Muito bem. Vocês estão chegando. Agora eu voltei de vez, são 19h30. E eu estou aqui para nossa conversa com o especialista. Já deixei um recadinho aqui, porque durante a live nós vamos ter um desconto aí para o congresso, o Congresso Paulista de Estomaterapia. E eu estou colocando exatamente porque o nosso tema é na questão de prevenção de câncer de cabeça e pescoço e do tratamento também dessa doença, vai estar lá numa mesa no Congresso Paulista de Estomaterapia. E nós vamos falar sobre a equipe multi, o trabalho, né, dessa equipe tão incrível aí com o câncer de cabeça e pescoço, as traqueostomias, né? Vamos falar sobre as nossas dificuldades e sobre as nossas experiências. Muito bem. Estou aguardando a entrada do nosso convidado. Boa noite a todos. Tem gente muito linda aqui já, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos esperar nosso convidado entrar. Deixa eu ver quem está por aqui. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Eita, cadê nosso convidado que não apareceu ainda? Estamos esperando. Hoje nós vamos ter nossa live. Boa noite. Boa noite a todos. Só mais um pouquinho. Eita! Vamos esperar só mais um pouco. Muito bem. Eu vejo que o nosso convidado já está aqui. Vamos só colocar. Ai, agora sim! Consegui! Muito bem. Boa noite, doutor Marco Aurélio. Boa noite. Desculpa a demora, estava conseguindo entrar, Não, mas deu foi eu certo. também.
aqui dava como recuo, não enviava mensagem, deu várias vezes, agora deu certo, ficou bom. São as tecnologias, né, que nós estamos tendo agora que nos habituar, né, para conseguir ter Instagram, essa conversa. eu nunca tive Instagram. O Instagram é da. Quem fez foi minha filha, né? Agora, que é a geração dela, de 24 anos, que trabalha com isso. E eu entrei na onda, mas realmente quem cuida disso é ela. E ela tá na casa dela, agora eu tenho que virar sozinho, né? A primeira vez. Ai, que bom! E conseguiu, tá vendo? É, Mas é uma onda muito importante, porque nós estamos conseguindo levar mensagens aí para todo o Brasil dessa forma, né, professor? Então é muito importante. Deixa eu apresentar o senhor para os nossos participantes aqui. Este é o professor Dr. Marco Aurélio. Dr. Marco Aurélio Cuxa, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, trabalha no Instituto do Câncer, trabalha também em outros serviços de saúde, né, professor? Tem experiência tanto no público quanto no particular, na rede pública quanto particular, e é um livre docente também da Fundação ali da USP, né, da Fundação Faculdade de Faculdade de Medicina. Medicina de São Paulo, né? E o primeiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Então, nós estamos aqui com a pessoa certa para falar, nesse Julho Verde, sobre o câncer de cabeça e pescoço. E eu gostaria que o senhor nos desse assim uma breve explicação aí, que eu sei que é bem complexo, não é algo tão simples assim, mas que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o câncer de cabeça e pescoço. Bom, eu agradeço a você, Adriana, a toda a sociedade da Sobest, né, por esse convite. Realmente, esse mês é importante, foi criado há 8 anos atrás, num congresso em Nova York, foi criado o Dia Mundial do Câncer de Boca, que é o dia 27. Câncer de cabeça e pescoço não é só boca, mas é o mais frequente. No homem, depende da região do mundo, às vezes é terceira mais frequente. No Brasil, ele fica em torno da quinta, sexta posição, depende da estatística do ano. Mas o Brasil é uma estatística errática, né? Porque é feito por aproximação, você não tem fontes fidedignas mandando esse número toda hora. A seguir do câncer de boca, né? Infelizmente também no Brasil, devido ao INCA, ele inclui câncer de amígdala como câncer de boca. Aí nós temos o câncer da laringe, que fica em torno da nona posição no sexo masculino. Na mulher, o câncer mais frequente é o câncer de tireoide, câncer de boca aparece na 12ª posição. O que é importante saber é que o câncer de tireoide, vou fazer um resumo de 5 palavras, o câncer de tireoide dificilmente mata alguém. E o câncer de boca, com certeza, os doentes que chegam em estadios avançados, eles morrem por causa dessa doença, em consequência dela. Então, o mês do Julho Verde é o mês do diagnóstico precoce e da prevenção. O câncer de cabeça e pescoço tem 2 vilões principais. É o cigarro e o álcool. Não tem, não, tem um HPV? Tem um HPV, mas no nosso meio, diferente dos Estados Unidos, onde HPV representa 70% dos cânceres de amígdala, aqui no Brasil não, é menos de 30%. Então não dá para ser o vilão. Quem é o vilão? Em geral, quem tem câncer de amígdala também fuma e bebe, então não dá para dizer qual foi o vilão. O vilão é o cigarro. O vilão, desde a década de 50, é provado que ele dá câncer. A indústria farmacêutica, a indústria do tabaco, omitiu isso daí da população, né, por muitos anos, por isso que esses processos milionários nos Estados Unidos, e dá câncer. Ela é causadora do câncer. Ele muda a célula. Lógico que não é um dia que você, fumei um cigarro, vou ter câncer. É a mesma coisa. Se eu fiz um sexo inseguro, também não vou ter câncer. Eu pegar HPV e vou ter câncer. Não é assim. Você depende daquele uso contínuo para você ter. O cigarro, você depende de um uso de 15 anos, ou mesmo uma infecção do HPV por um período, ela vai ficar por um período prolongado para ela se tornar câncer. Não é de um dia para o outro. A bebida alcoólica, ela se torna uma coisa sinérgica, quer dizer, quanto o cara mais fuma, mais bebe,
ao fato de beber, ele diminui a sua imunidade por ele comer menos, ter uma depressão imunológica devido à falta de carências de vitaminas e mesmo proteínas. Então, isso pode transformar uma célula em câncer e também aqueles fatores de predisposição genética. Quando você tem um câncer, antes de ser um câncer, ele foi uma lesão pré-maligna. Então, vamos falar com o que a gente tem que chamar atenção nesse mês, né? Não vou falar de tireoide, como eu disse, não é meu foco nesse mês. Tem um mês específico, que é maio, e eu tenho que lembrar, tireoide é um câncer que acomete qualquer pessoa de qualquer classe socioeconômica. O câncer de cabeça e pescoço, devido à característica dele, do tabagismo e etilismo, infelizmente é uma das classes socioeconômicas desprovidas da melhor assistência. E essa também tem uma certa influência de uma má formação cultural, né? Você não tem uma boa escolaridade, você não tem um bom letramento, e isso reflete até não ter um letramento de saúde e saber o que é uma doença. Eles não conseguem identificar, às vezes, se é uma gripe ou se é uma rinite, né? Se é um resfriado. Quem dirá ainda de um câncer de boca? O câncer de boca, língua, bochecha, de mucosa jugal, que é bochecha, ou mesmo da amígdala, muitas vezes começa com uma úlcera, que parece uma afta. E que não se o detalhe, se você fuma, bebe do sexo masculino, se você tem uma lesão dessas que perdura, uma afta autolimitada, mas se você tem uma lesão que perdura por mais de 15 dias, essa lesão pode ser um câncer. Tem que ficar em alerta sobre um câncer. Nas cordas vocais, que é outra área da cabeça e pescoço, às vezes é até mais fácil fazer o diagnóstico, porque a pessoa fica rouca, vai no otorrino, faz uma laringoscopia. Mas uma rouquidão num fumante por mais de 15 dias, até que prove o contrário, pode ser câncer, tem que fazer um exame das cordas vocais, que é a laringoscopia. A laringoscopia é difícil, né? Você tem que ter ou um espelhinho, ou um aparelho para examinar, e você vai ter a dificuldade, né, de ter esse aparelho. Mas a boca, por que em mais de 50 anos que a especialidade existe oficialmente, a gente não faz diagnóstico? A gente só consegue tratar, consegue não, infelizmente a gente só trata doentes em estadios avançados, quando a cura é muito reduzida, é menos de 50%. Se um exame, se você faz um Papa Nicolau que é tão complexo, né? Você tem que ir no ginecologista, fazer o exame, colher. E o meu seria o quê? Abrir a boca, não é? Eu não sei quem está mais aí. Assim, é abrir a boca. Sinceramente, abre a boca. Abrir a boca. Se todo dia você abrir a sua boca você é um autoexame, é abrir a boca. Se você não tem, por até um espelhinho, né? Espelhinho de maquiagem. Tô com uma ferida na língua. Eu fumo, eu bebo. Eu vou acompanhar aquela ferida. Não cicatrizou em 15 dias? Vá ao médico. Ela pode doer, ela pode sangrar. Às vezes, muito diferente da afta, o câncer não dói tanto. Outra coisa, você pode ter lesões precursoras, que é aquela mancha branca na língua. Não aquela de escovar a língua, mas às vezes aquela mancha branca na borda da língua, uma mancha vermelha, isso também pode ser câncer, tá? E aí tem que fazer qual diagnóstico? Você vai diagnóstico disso? É fácil. É uma anestesia tópica, uma biópsia, tira um pedacinho entre a parte que você acha que está alterada e a que está normal, e você vai fazer o diagnóstico. Isso é raro. Pela Secretaria de Saúde e Serviço de Odontologia, ele só realiza 10% dos casos de diagnóstico de câncer de boca do estado. Quer dizer, ninguém vai ao médico, não vai ao dentista. Por que não vai ao médico ou vai ao dentista? Infelizmente, é aquela classe que o posto de saúde é longe, o posto de saúde não tem a condução, e o que ele faz? Ele fuma e bebe. E às vezes é um depressivo. E não vai. Então, eu falo, para ter o diagnóstico precoce do câncer de boca, nós temos que ter mecanismo. O agente de saúde tem que sair para essas periferias, ele trabalhar em bares, visitar bares, residências, onde tem principalmente os fumantes, e começar a avaliar, mandar uma foto para a central examina, falar, isso daí é suspeito, marca o dia da biópsia e cobrar o dia da biópsia, ou o agente de saúde levar o indivíduo até o local da biópsia dele para você melhorar. Senão, não vai melhorar. Então, como eu expliquei, as lesões precoces, aquela úlcera na boca ou a disfonia por mais de 15 dias em quem fuma e quem bebe, provavelmente é câncer. Se tiver um caroço no pescoço associado,
é uma chance maior ainda. Mas quando você está nesse meio, o que você tem que fazer para prevenir esse câncer? Prevenir esse câncer, desculpa, é não fumar e não beber. Ou beber em quantidade moderada. E fazer um sexo seguro. O sexo seguro não é a TST, que é o HPV, pode dar câncer, não quer dizer que todos vão ter, mas tem que ter o sexo seguro, hoje em dia. Bom, sempre, né? Não hoje em dia. O detalhe desses doentes é que esses doentes, quando você faz uma glossectomia, depende da extensão que eu faço dessa glossectomia, eu vou ter que fazer uma traqueostomia. Então aí vocês vão ver, ele fez uma glossectomia, mas pela cirurgia ele ia ter um edema da região, não ia conseguir respirar direito, eu fiz uma traqueostomia. Então eu causo dois problemas já no indivíduo. Diferente de uma colectomia, que se faz uma colostomia e fica escondido. O meu está na cara, ou está na boca, ou está numa lesão no olho. E vocês, quando são alertas também para nós, que vocês vão ter que tratar de quem? Dessa traqueostomia, do tumor de língua, que é transitório, mas ele vai ficar com uma traqueostomia, então tem que determinar o período que você vai trocar a traqueostomia, quais os cuidados que você vai ter que fazer com a traqueostomia, ou o laringectomizado total, que é aquele que vai tirar toda a laringe, a caixa da voz, e vai ficar com a traqueostomia definitiva, aquela terminal, que vocês vão ter que cuidar também. Então, o motivo é criar o alerta, mostrar quais são as consequências que tem desse tumor avançado, que diferentemente no tumor precoce, provavelmente eu tiro uma corda vocal e não faço a traqueostomia, tiro um segmento da língua e também não tenho pequeno e não faço a traqueostomia. Mas não é isso que chega, são os tumores avançados, nós chamamos de T3 e T4, os quais demandam fazer cirurgias agressivas e levam o indivíduo a ter uma sequela. A cirurgia de cabeça e pescoço, ela causa muito mais sequelas que todas as outras áreas cirúrgicas oncológicas, porque, como eu falo sempre, está na cara. E isso demanda sequela e pode causar no indivíduo um afastamento social, e com isso nós temos que trabalhar. Desde o cuidado com a traqueostomia, como enganar a traqueostomia, vocês têm que ensinar a fazer o lencinho, ou a camiseta que amarra aqui atrás, ou que nem a Adriana falou, põe um echarpe na mulher, o homem usa um cachecol, mas é o que tem. Temos filtros, Necessário. tá? Temos Temos. filtros? Temos. É caro. Um filtro para o doente laringectomizado hoje custaria por mês R$ 1.000. Ele não tem, ele ganha R$ 500, quando está R$ 1.000 uma aposentadoria, como ele pode gastar a aposentadoria dele não ter filtro, por um filtro. O Estado também não tem condições, às vezes, de fornecer tudo isso. Eu sei que é necessário, mas nós podemos ter uma maneira mais simples, que é o próprio lenço de tule interposto com uma espuminha, que se torna barato e tem uma certa eficiência, tanto para filtrar, como manter úmida a região e aquecer um pouco o ar da região, que é melhor para o lado traqueostomizado. Então, é isso que eu tinha que falar. Nesse mês, nós ficamos o mês todos em campanha. Se vocês entrarem no Instagram da minha sociedade, a Brasileira de Cabeça e Pescoço, nós estamos em campanha, ensinando. Mas que eu falo, não pode ser o Julho Verde, tem que ser o Ano Verde, né? O ano inteiro tem que manter Verdade. verde e ficar atento a isso. Vocês são disseminadores, mesmo, eu só mexo com estomia. Mas, de repente, aquele doente que está com uma colostomia, ele refere uma lesão na língua, aí você vê que ele é fumante, essa lesão na língua, algo endurecida, dolorosa, com áreas de sangramento, você está lá e fala, olha, acho que é melhor o senhor procurar. Por quê? Quando você tem um tratamento multidisciplinar, que vários grupos estão apoiando os doentes, oncológicos ou não oncológicos, você tem melhores resultados no diagnóstico de prevenção e como você tem nos diagnóstico precoce, né? Desculpa, não foi prevenção, diagnóstico precoce, e por isso você teria melhores resultados. Para vocês entenderem isso, na Austrália eles fizeram um trabalho muito bom, né, no grupo multidisciplinar, que abrange todo mundo. E nesse trabalho que tem a enfermeira navegadora, que nós já fazemos no ICESP, você vê que a cura do câncer deles ficava em torno de 53% em 5 anos,
Depois que eles começaram a fazer o trabalho multidisciplinar com todo o grupo envolvido, a sobrevida deles subiu para 67%. Muito bem. Nós percebemos, doutor Marco Aurélio, que a questão do atendimento multidisciplinar torna a vida do paciente muito mais. A passagem é difícil. Nós sabemos que esse percurso pelo tratamento de câncer de cabeça e pescoço, ele é difícil. Mas tendo uma equipe multidisciplinar aplicada nessa assistência, ela se torna um pouco mais tranquila tanto para a pessoa quanto para os familiares, para os acompanhantes ali que estão dentro do domicílio. E a gente pensando na questão também de que é necessário gerar essa traqueostomia, é necessário, eu tenho até uma aqui que eu trouxe para a gente ver, né, que é um dispositivo complexo. Essa aqui é uma traqueostomia até pós-cirúrgica, né, o senhor conhece, ela é bem, né, bem balão, fixador. Então, é um dispositivo que assusta a princípio, né? Que traz uma dificuldade muito grande no cuidado com essa pessoa. E ter uma equipe preparada faz a diferença, né? Faz muita diferença na vida dessa pessoa. Não é a realidade que nós temos por aí, infelizmente. E o senhor pode confirmar isso, né, dentro do seu conhecimento. Nós temos equipe preparada mesmo para trabalhar com a pessoa com traqueostomia? Não, nem nos grandes hospitais. Eu vou te falar por quê. Tô no Sírio, um dia me chama, eu dou um plantão à distância na cabeça e pescoço, fui lá, que era para uma traqueostomia. Eu falei, uma traqueostomia, coisa que eu não tenho problema no ICESP, né? No HC já não digo o mesmo, mas no ICESP, falei, não, traqueostomia, quem cuida é físio, um residente. Tá bom, tem que ir lá. É meu plantão, era uma enfermeira que teve uma sequela de AVC, estava traqueostomizada definitivo, e eles não sabiam trocar a traqueostomia. Na hora que eu fui trocar essa traqueostomia, 4, 5 enfermeiras do PA do Sírio, junto comigo. Eu fiquei olhando, falei, nossa, ou estou fazendo uma coisa muito errada, que eu acho que não, ou estava fazendo uma coisa inédita, que aí eu fiquei por esse lado. Aí, no momento, eu pedi uma traqueostomia, falei, então, ela tem problema que ela aspira tudo, daquilo está pela aspiração, então vamos pôr uma cânula de traqueostomia com cuff, intermediário e aspiração supracuff. Eu parei, parece que eu falei grego. Eu tive que ir ao almoxarifado, anotar para o menino, ele mostrar as fotos que tinha lá. Falei, essa daqui. Aí elas foram entender. Troquei a cânula. A troca não demorou 5 minutos, demorou mais todo o achar essa cânula que eles tinham. Aí eu comecei a perguntar, tem colegas que trabalham lá, a Vânia Bahia, que era do ICESP, que está lá. Falei, Vânia, tem que dar um curso de traqueostomia aqui, pois os seus funcionários, as suas enfermeiras, que é teu objeto maior com o DGA, não sabem as traqueostomias que vocês têm. E faz uma diferença. E foi muito divertido. Assim, a canitraqueostomia parece ser simples para nós, que convivemos com ela, com vocês que convivem, mas não é tão simples. Você vê um medo enorme, por exemplo, um doente mesmo no ICESP, um doente vai na radioterapia, tá com uma cânula metálica. É só tirar a metálica, olhar lá, a gente já fez toda a tabela de padronização, é uma cânula 5, equivale a uma cânula 7 ou 8 da plástica, e faz a troca. Onde que esse doente aparece? No andar, na sala de estômato, para nós irmos trocar. Ou vocês trocam, ou nós vamos trocar, conforme é o caso. Então, acho que conhecer isso é ajudar os doentes. E com esse conhecimento de vocês, vai ser passado e trazer melhor informação para o paciente familiar. Acho que é muito importante você também saber quem vai ser o cuidador do indivíduo na hora da alta, né? Porque no pós-traqueostomia. Porque tem pessoas que vão ter condições e outras não. Se são dois velhinhos de 80 anos, moram na mesma casa e não tem ninguém, será que eu vou? Quem vai cuidar? Então vou ter que arrumar, às vezes, não a cuidadora, mas ver se tem um serviço de saúde da família e o grupo está preparado a mexer com traqueostomia, Preparado. tá? Sim. Então, E só para complementar, vocês têm uhum, importância disso, preparar
toda a enfermagem que vai trabalhar com isso daí. E cada vez mais teria que ter no curso de... Como falta matérias no curso de medicina, deve faltar matérias no curso de enfermagem. Esse cuidar pós-traqueostomia, pós-sonda nasoenteral, pós-colostomia, eu não sei se é dado tão intensamente, porque você vê uma dificuldade muito grande, principalmente nos Grande. técnicos de enfermagem, eles morrem de medo de uma traqueostomia. E quando você ensina, que nem nós ensinamos no ICESP há 10 anos atrás, o cuidado, tudo, depois foi transmitido e foi retransmitido hoje, é feito lá no CET, os treinamentos, você vê que o fato de cuidar bem é treinar. Eu acho que sempre se a gente educa melhor, vai ter o melhor resultado. Com certeza. E existem outros mistérios também nessa questão da traqueostomia, né? Não somente o cuidado em si, mas existem os mistérios da inalação da forma correta, existem os mistérios da aspiração de uma pessoa com traqueostomia, troca de fixação, higienização de intermediário. Então, quando a gente fala numa cânula de traqueostomia, quando a gente fala numa pessoa com traqueostomia, existem muitas interrogações. Por isso, professor Marco Aurélio, que nós elaboramos, né, junto com a equipe do Conselho Científico, essa mesa no Congresso Paulista de Estomaterapia para falar sobre esse cuidado transdisciplinar que essa pessoa precisa, né? Porque muitas vezes uma aspiração, você fala, nossa, vai aspirar o paciente, é uma coisa simples. Vai aspirar uma traqueostomia. A fisioterapia tem um domínio tão grande sobre esse processo da aspiração que muitas vezes é mais efetivo até que a aspiração. Muitas vezes, né? Eu não me comparo numa aspiração com um fisioterapeuta que tem esse preparo, né? Então, a equipe multidisciplinar faz muita diferença em todas essas interrogações. E tudo isso também vai para casa, porque existe a necessidade de uma aspiração no domicílio, existe a necessidade de uma higienização de intermediário, de uma troca de fixação, né? E eu já tive aqui, dentro das minhas visitas domiciliares que eu fiz por um período, pacientes com traqueostomia fazendo inalação normal, nariz. Isso é rotina, né? Você vai mesmo no hospital, às vezes tem a enfermagem, né? Mesmo dentro do ICESP, né? Que é um hospital de pessoas bem treinadas, de lugar, o cara com uma traqueostomia e com o inalador aqui. E o duro que é um laringectomizado, quer dizer, não adianta fazer nada aqui, porque é só aqui, é traqueostomia terminal. Então, não é incomum você achar essa situação. É inalação, é aqui. E fecha, e tá lá inalando o quê? Nada. E até um adendo, né, que quando vocês vão ajudar na alta, preparar o indivíduo para alta, nas orientações falar, senhor, tudo que for fazer de inalação é aqui. Não pode, aqui não está funcionando. Então, é importante esse alerta, né? E muito mais importante é quem tem um cuidado, o fisioterapeuta fica numa fase mais atrás, fono, mas o primeiro contato é o enfermeiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, é o contato com esses pacientes. Quando eles chegam num pronto-socorro ou mesmo no ambulatório, quem tem contato é isso. Então, acho que tem que perder o medo da traqueostomia e tem que saber cuidar. Nem todo mundo vai saber o melhor cuidado, mas pelo menos o principal. A inalação no traqueostomizado em via aérea aqui pela boca não vai funcionar, né? E são informações simples, né? Mas são informações extremamente importantes. Eu recebo muitas mensagens e perguntas e muitas dúvidas com relação ao cuidado com a pessoa com traqueostomia. É muito comum, principalmente quando eu tenho feridas ao redor, né? Que são relacionadas ao tumor, assusta muito e muito difícil de manejar. Nós temos muita dificuldade no manejo do exudato junto com a secreção, da roupa molhada, do odor. Então tem muito a se falar, a se aprender aí nessa questão da pessoa com traqueostomizado. É gostoso aprender, mas é uma coisa que a gente tem que trazer junto com a gente.
Essa pessoa que faz uso dessa traqueostomia, ela não vai só num centro de especialidades. Ela vai na UBS, ela vai no pronto-socorro, no AME, né? Então, ela frequenta vários níveis dos nossos serviços de saúde. Né? Então, nós precisamos e o objetivo dessa mesa do Congresso é oferecer informação para essas pessoas, para que o profissional, né, para esses profissionais, para que o profissional saiba cuidar e perca esse medo que o senhor está falando. Esse medo de tocar numa traqueostomia, né, que muitas vezes é algo simples. A retirada de um intermediário, eu já tive colegas profissionais que falaram, não, eu não vou pôr a mão, não. Eu prefiro que você mexa. Né? E é uma coisa assim, é uma questão de você conhecer o dispositivo, conhecer a cirurgia, saber o momento certo para você poder manipular. Né? Saber a hora certa, se realmente eu posso, o que faz melhorar realmente a questão respiratória em uma pessoa com traqueostomia. Às vezes é só um posicionamento, às vezes é a entrada ali, a entrada ali daquela traque que está com alguma obstrução. A gente fala muito na rolha, né? A rolha que atrapalha tanto a questão da respiração. Então, olha aí, mais uma vez, mistérios e interrogações que precisam ser respondidas. Não é verdade? Eu acho que isso é a grande verdade, né? A rolha, ela é causada pelo pouco modificação, né? Se você for ver numa traqueostomia, quando nós estamos na posição normal, no nível da traqueia, o ar está em torno de 38 graus. Quando você faz uma traqueostomia, eu já coloquei ele para o ar ambiente. Por exemplo, nós estamos uma temperatura de 18 graus. Esse 18 graus altera toda aquela movimentação da mucosa, que são os cílios, né, que tem na mucosa e que faz andar. O do indivíduo se torna hipersecretivo, né? E aí vai ter essa secreção. A secreção, quando você não hidrata bem o doente, ela fica espessa. E se ficar espessa, ela forma a rolha. A primeira coisa, quando você tem uma rolha, o indivíduo é traqueostomizado, você tem que lembrar nunca o querer usar um ambu, porque se tiver uma rolha, ele vai para o pulmão e vai fazer uma oclusão de brônquio e pode ter uma parada respiratória seguida de uma parada cardíaca. Então, lembrar se tem uma cânula de traqueostomia ocluída, se não é uma cânula de traqueostomia recente, uma cânula tardia, se for um laringectomizado total é menos problema ainda, você tira aquela cânula, ou se tiver intermediário, tira o intermediário. Por isso, hoje, as melhores cânulas de traqueostomia, no período imediato pós a cirurgia, são as cânulas que tem o balonete, tem o cuff, tá? Para evitar que dê essas secreções. E no período tardio, que já se adaptou, você tira essas cânulas e passa uma sem balonete. Mas todas elas têm que ter um intermediário. A cânula metálica, é barata. Barata não, porque vocês mesmo têm estipulam. O tempo de troca são 3 a 6 meses, tanto na metálica quanto na plástica. É o doente que fica mais tempo por não ter condição, outras coisas. Mas o que hoje a gente aprende, né, e aprendeu muito, é que essas cânulas feitas de PVC, elas são muito bem, tem intermediário, em geral vem 2 intermediários, né, no próprio kit, que permite o indivíduo fazer o autocuidado. Tem que lembrar que importante é hidratar sempre em volta, né, da traqueostomia, manter aquela esponjinha para proteger nas abas plásticas da traqueostomia. E isso é o cuidado que vocês têm que repassar ao cuidador ou mesmo ao indivíduo que vai fazer seu autocuidado. O grande problema é no nosso meio, né, no meio da saúde, a repugnância que algumas pessoas têm da traqueostomia, né, mesmo sendo do meio, e isso não pode ter. Você não tem que ter medo, você tem que ser treinado e educado para cuidar desses pacientes com traqueostomia. Nós temos também algumas perguntas aqui, professor, com relação à radioterapia, né, a rádio e a químio, a mucosite, né, se o senhor tem algum conhecimento sobre tratamento com laser, o que seria melhor estar tratando nesse período de rádio, de químio, com relação à mucosite, porque
esse tratamento do câncer de cabeça e pescoço, ele é muito local e ele atinge tecidos muito sensíveis e a quimioterapia com a redução da imunidade, né, ela traz também muitas consequências para essa mucosa. Então, o senhor teria algo referente ao tratamento com laser para essas regiões? Assim, o laser de baixa frequência, né, aquele laser de infravermelho abaixo de 750 nanômetros, é um dos melhores tratamentos. Na realidade, você usa menos, ainda quase 250. Você tem um excelente tratamento que você vai conseguir desinflamar esses tecidos, melhorar a mucosite. O ideal é começar até de uma maneira precoce já fazer esses tratamentos, né? Isso você vê os odontólogos fazendo esse tipo de tratamento de maneira precoce e com isso diminuindo a intensidade dessas mucosites. A mucosite está relacionada ao tipo de agente quimioterápico, ela está relacionada à radioterapia pelo próprio processo inflamatório, né? Vamos dizer, a queimadura que ela causa. E quando você faz uso do laser de forma precoce, você consegue evitar isso. E às vezes você evita até a passagem de uma sonda nasointeral, devido ao paciente ter dificuldade de comer, e o laser acaba melhorando muito a qualidade de vida dos indivíduos. Então, o laser para mucosite da cabeça e pescoço é fantástico. Ai, que bom. Isso é muito bom. É um curso para fazer no fim de semana, né? Agregaria a formação, é um curso que pode ser feito não só para odontólogos, mas para enfermeiros, médicos. Eu acho importante manipular. Outra situação do laser, né? Por exemplo, você tem uma traqueostomia, você tem uma escara na traqueostomia que pode ocorrer, você fazer um tratamento, se está infectada, você pode usar uma violeta genciana e aplicar o laser, você vai ver uma cicatrização daquilo em tempo breve, e às vezes isso se torna doloroso e pode se tornar um ponto de entrada infeccioso, causar uma celulite no pescoço. Então, o laser tem uma aplicabilidade para vocês muito grande, né? Não só também na parte dos curativos, né? Eu uso em cabeça e pescoço para fazer área cruenta, para diminuir o tempo, abreviar o tempo de cicatrização. Então, o laser no HC tem, né? No ICESP fica restrito ao odonto, e quando tem por cicatrização, manda o odonto fazer laser para mim também, para auxiliar. Mas acho que o laser é importante. Se todo mundo mais de um, e facilitar a chegada, né? O dentista Uhum. às vezes não está em todos os lugares, vocês estão. E nós temos aí bons cursos, né? Cursos, eu acho que quando nós pensamos em fazer um curso para aprimoramento, para capacitação, precisa buscar muito. Não é o curso mais em conta, mas sim o curso de qualidade, verificar a grade, verificar o nível de ensino mesmo, né? Para que você aprenda a manusear direitinho, porque é uma responsabilidade também se envolver num tratamento com laser em lesões, em mucosite. Então, realmente, eu acredito, tenho relatos de muitas experiências exitosas com a aplicação do laser. Tem uma outra perguntinha aqui relacionada à diferença da assistência em domicílio. Porque quando a gente tem essa pessoa com traqueostomia dentro do hospital, a forma de assistência ela é moldada por uma equipe, digamos assim, né, por um setor chamado CCIH. Então nós respeitamos muitas regras aí de isso é estéreo, aquilo é estéreo, esse procedimento é estéreo, esse daqui é limpo. E em domicílio, como que fica essa orientação no domicílio? A orientação é você fazer um procedimento limpo, né? Então, necessariamente, numa época de uma pandemia, de uma doença viral respiratória, a hora que você for manipular esse indivíduo, tem que todo mundo estar de máscara, tem que estar de luva. O ideal é, se tiver que fazer aspiração em casa, você vai ter que ter um aspirador, vai ter que ter a sonda de aspiração para uso único, usou naquela hora, vai jogar fora, né, para reutilizá-la, porque senão você vai infectar o paciente, né? Deixar aquela penduradinha lá no canto da cabeceira da cama não vai dar resultado.
e vai infectar. Mas, assim, o uso domiciliar do traqueostomizado, ele tem uma curva hipersecretiva, que são aqueles primeiros momentos de 15 dias para ele se adaptar, e depois ele tem uma adaptação a essa baixa temperatura que ele recebe. Não é ideal. Por isso que eu brinquei lá na hora de falar, ou fazer um lenço, um tule com uma espuminha dentro, pelo menos eu dou uma aquecida dos 22 graus que estaria hoje, se ele consegue chegar aos 26, e com isso ele produz menos muco, tudo. Mas o fato é que o que eu pergunto, uma pergunta nesse grupo trans é: o serviço social é importante, porque eu tenho que caracterizar quem vai ser o cuidador e como ele vai poder cuidar. Porque não é todo doente que eu vou conseguir ter. Não vou, mesmo tendo aspirador, ninguém vai querer aspirar. Mesmo que eu tenha aparelho de fazer inalação, nem todo mundo vai querer ligar. Então, você tem que entender a dinâmica, e isso é muito importante. O serviço social vai dar a entrega para a enfermagem, e a enfermagem vai ver o que vai poder fazer. E às vezes nós vamos chegar a uma conclusão muito triste, que é a grande realidade, que não tem quem cuide. Não tem quem cuide. E o não ter o que Exatamente. é o que acontece com o doente. Ele vai para casa com uma traqueostomia, volta dali uma semana, a cânula de traqueostomia está toda grudada de secreção, ele está todo sujo porque ninguém encostou nele, tá? Foi eu gastei um dinheiro enorme no tratamento dele e posso perdê-lo para uma rolha que poderia ter sido evitada e aspirando. Eu acho que falta nisso ter o grupo de assistência domiciliar do Estado, isso é baseado na saúde da família, mas teria que ser tipo um home care, porque você não pode perder doentes que gastam uma fábula, né, para a gente melhorar a sobrevida deles, e a gente perde por mau cuidado domiciliar do processo de reabilitação. Isso não acontece só na cabeça e pescoço, acontece na gastro, acontece na uro. Então, são aquelas estomias que falta do cuidado pode complicar, né? Uhum. Tem um relato aqui de uma colega também, doutor, falando sobre a chegada dela numa enfermaria, né? E o paciente estava com a cânula mal posicionada e ele tossiu, a cânula saiu, expeliu a cânula. E o desespero que foi da equipe por conta dessa saída da traqueostomia. Então a gente volta novamente na questão do quê? Do medo, das dúvidas, do não conhecer, né? Porque é muito comum, na hora de uma troca de fixação, essa cânula pode acontecer realmente dela sair, né? A gente pode ter essa saída aí e esse desespero. Então, até mesmo pensando no profissional, mas pensando no familiar, o que fazer nessa hora? Né? O que eu faço a hora que essa cânula sai espontaneamente? Quando uma cânula vai para o domicílio, ela já está pelo menos há 3 dias. Então, aquele orifício de traqueostomia não vai fechar tão abrupto, que ele demora mais. Nessa hora, se saiu a cânula, você tem que ou ter uma outra, né, que vão para casa com mais de uma, e ou você higieniza aquela com água e sabão e tenta passar da forma mais delicada pelo aquele pertuito que está aberto, pelo orifício que está lá. Sentindo qualquer resistência, você para. Se a pessoa está respirando de forma tranquila, sem nenhum problema, vai para uma unidade básica de saúde, que eu acho difícil ter alguém que vai querer mexer, vai terminar quase que num pronto-socorro para alguém manipular, e vão chamar um cabeça-pescoço em geral no final, ou um otorrino, um colega que está, ou tem alguém que é especializado, não médico, que vai chegar e ajudar nisso daí, mas tem adaptar uma físio, tudo. Mas é uma falta. E não é só falar que só o médico vai mexer em traqueostomia. Não, poucos médicos sabem mexer em traqueostomia, por senão nós não éramos chamados no hospital, que nem o ICESP, que vê traqueostomia todo dia, ficam chamando quando o doente perde o intermediário. A gente fala: não, só perdeu o intermediário, é pôr o intermediário aí. Então, quer dizer, não fiquem preocupadas se é só seu medo. Não, os colegas médicos têm mais medo que vocês ainda, porque ele se acha médico e tem que saber tudo, e não é verdade. Nós não temos que saber, porque muitas vezes, eu lembro, faculdade de medicina, 36 anos atrás,
eu trabalhava com um colega, né, ajudava, era instrumentador, e um colega que era cabeça e pescoço. Eu não tinha medo de traqueostomia, mas o meu professor, quando teve uma perda de uma traqueostomia, naquela época era tudo metálico, o cara ficou mais assustado do que eu. Eu falei, não, calma, professor, é só pôr o dedinho aqui, ó, a gente vê onde está o caminho e passa. Outra dica que eu dou, às vezes, você pega a sonda de aspiração, o do vidro perdeu a cânula, você passa a cânula, ele vai lá para o lugar. Você vai ver que está saindo ar no bocal, você corta o bocal, né? Deixa só o cano. É um fio guia. Você pega a cano de traqueostomia e passa naquele pedacinho e guia e ela entra lá direto na via respiratória. Ou mesmo deixar um caninho daquele e manter a respiração dele, às vezes. Tá? Então, não é necessário nenhum desespero. Não é a questão do saiu a cânula, fechou o estômago. Não, Ah, não. não é. Dá tempo de você chegar até um serviço próximo de casa para fazer essa colocação, para fazer esse reposicionamento, né? Bem tranquilo. Agora, uma dúvida com relação a gente voltar a falar um pouquinho da prevenção. Jovens. Jovens, hoje a gente sabe que a juventude está bem espontânea, solta, balada, né? Nem o Covid está conseguindo segurar esse povo. E aí a gente volta na juventude, volta nas bebidas, volta no cigarro e em um item novo aí que a gente tem, que é o narguilé, né? Sim. E as consequências disso, né? Então, as consequências de tudo isso, dessa mistura de juventude e de as novidades da vida, o curtir a vida, e muitas vezes sem pensar lá na frente, né, doutor? Sem pensar no que vai ser do meu corpo, o que vai ser do meu organismo lá na frente. Porque curte o hoje, pensa no hoje. Sim. Então, qual a mensagem que o senhor deixa para essa juventude aí que a gente precisa colocar na cabecinha a prevenção? O detalhe assim da prevenção é que o narguilé ele é tabaco igual e causa câncer. A maconha também é um fator de câncer, principalmente no câncer quando está relacionado ao HPV. Tem visto que não é uma estatística, são poucos trabalhos, mas alguns já estão despontando, falando, ó, a maconha associado está mais associado ao HPV, a gente acha que é aí por causa de um sexo inseguro. Nessa prevenção, o fumar. Por que se fuma quando você tem 15 anos? Você quer se empoderar, né? Você quer se tornar diferente. Você quer ser mais um e talvez mais um bem diferente daquela sua comunidade. Hoje, na prevenção, eu considero que eu tenho que fazer um letramento de saúde na criança. Eu tenho que fazer uma cartilha de prevenção de doenças, né, para a criança. E dentre essas, a cabeça e pescoço. E a prevenção tem, ó, não fume, porque isso daqui vai dar câncer. E não vai ser câncer de um dia, não vai ser que se fumou, isso vai ter câncer. Vai ter câncer lá na frente. E às vezes isso daí vai abreviar a sua sobrevivência, tudo isso daí. Então, tem que ter a mesma orientação sobre bebida alcoólica. Hoje já tem um exagero, né? Acho muito legal. As turmas ficam bebendo cerveja, moleques de 15 anos, até menos, né? E se viciam em álcool, álcool vicia. É um prazer de um minuto e depois já pode levar a consequências trágicas que nem a gente vê. Então, a prevenção está relacionado ao aletramento em saúde, que eu falo. Nós temos que começar isso no jovem. E o jovem, por incrível que pareça, meu pai era tabagista e eu estava na faculdade, enchi a paciência dele até que ele parou de fumar. Quer dizer, você tem a formação e você leva aquela formação e fala, ó, vai dar, vai ser complicado e vai piorar a tua qualidade de vida, porque você pode ter um AVC, você pode ter um infarto, você pode ter um câncer. Então, eu acho que esse aletramento em saúde, começar de forma precoce no Fundamental 1, nós vamos levar, porque aquela criança vai ver o pai fumando, o pai bebendo, de algum motivo vai ter uma expressão se você gosta daquele filho que você tem. Isso acho que todos gostam, né? Então vai ser, você tem que começar ali, mas os jovens você não tem que começar pesadamente, demonstrar a eles, né, que eles sabem tudo, mas ó, você não sabe disso, quem sabe sou eu, porque eu tenho 30 anos nessa carreira e isso que você está fazendo fumar dá câncer.
Então, o Júlio Verde, a função é essa, mostrar que cigarro dá câncer. Cigarro é um câncer no futuro. É de boca, é de pulmão, é de bexiga, mas pode ter em algum lugar. Isso é o mais difícil, porque é uma concorrência bem difícil, né? Nós aqui desse lado falando sobre o que tá lá, o que está presente lá na frente, e a mídia e os amigos falando ao contrário, né? Que é legal, que é bom, é o momento. Então é uma concorrência, mas que a gente precisa tomar à frente, né, doutor? Eu acho que É assim, muito os importante. pequenos, ah, as pequenas sementes que a gente vai implantando, né, e levando. E eu vejo, nós tínhamos o CICESP alguns anos atrás fez uma campanha que nós visitamos as escolas. Eu quero uma escola de adulto, né? Era, como se diz, era o Mobral de antigamente, mas foi muito interessante porque fizeram tanta pergunta. Uma hora eu cheguei para você teve câncer, né? Para perguntar tanta coisa. Eu tive. Então, por isso eu estou perguntando e estimulando, que eu falo para eles que fumar dá câncer e ninguém acredita. Então, e ao mesmo tempo os colegas tiveram a oportunidade de trabalhar com alunos do quinto ano ao nono ano, hoje, né, e do primeiro ao terceiro colegial. E foi muito interessante. As crianças do colegial, do Fundamental 2 tendo uma participação extremamente ativa, que deixou a dinâmica interessante. Eu acho que, assim, tem que ter, como eu falei, o diagnóstico precoce não adianta você fazer muita campanha, você teria que ter o agente de saúde trabalhando na comunidade carente. Não adianta você pôr anúncio no metrô, porque ele não anda de metrô, e quando anda de metrô não sabe ler. Duro falar isso, né? Mas é Duro falar, né? futuro. Então, você teria que, no metrô, que às vezes só aparece o anúncio e não tem fala, né? Ou você não consegue ouvir, não teria o impacto. Lógico que você tem que pôr no Jornal Nacional ou, sei lá, outro meio de comunicação de massa, sempre tem impacto. Mas o impacto é engraçado, né? Muito temporário e não surte efeito. Então, onde que eu vou surtir efeito? Eu tenho que criar a semente. É no jovem. Esse cara que eu tenho que trabalhar. E Verdade. naqueles mais experientes, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que ser amigo deles. Eu vou com o agente de saúde na periferia, ele treina, ele tira uma foto, manda para mim. Eu vou ter um aplicativo que analisa essa foto. Esse aplicativo, na análise dessa foto, fala: ó, chance de suspe... Hoje o aplicativo é meu olho, mas na frente vai ser um robozinho no teu computador. Ó, a chance é 80%. Automaticamente já vai marcar uma consulta, uma biópsia e o que for necessário. Então, assim, como você falou, sobre diagnóstico e prevenção, prevenção é uma só: para de fumar. E não adianta fumar cigarro eletrônico, também tem substâncias alcaloides que desenvolvem câncer. Tá? Então, aquela fumar, agora fuma um cigarro eletrônico, legal. Você só tirou, queimou o papel, né? Porque aí você tinha o efeito térmico e efeito dos alcaloides. Agora você só está com alcaloide, mas continua tendo problema do mesmo jeito. Continua, o agressor continua ali, né? Continua. Muito bem. Tem muita coisa para falar com relação ao câncer de cabeça e pescoço, a traqueostomia, a laringectomia. Não dá tempo, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Nós já estamos a 7 minutos para terminar. É uma conversa gostosa. Eu sou uma pessoa que gosto muito do assunto, me envolvo, aprendo. Aprendi a trabalhar muito dentro da estomaterapia, com a traqueostomia, com o traqueostomizado. A estomaterapia me agregou muito, e eu acho que é isso que as pessoas precisam procurar, é aprender realmente. E tem uma mensagem aqui que eu acho extremamente importante, né, que uma colega falou que em Ribeirão Preto eles têm todos os protocolos IPOPs para cuidados, né? Então, isso é muito importante. A partir do momento que você tem o conhecimento, que você se empodera do conhecimento, você vai criar dentro do seu serviço, independente de qual seja, a possibilidade de um protocolo assistencial, né? De procedimentos que ofereçam assistência para essa pessoa. Então, isso é o mais importante. Tem que ter alguém dentro do serviço que se importe com a pessoa com traqueostomia. Hoje, por conta do Covid, antes por conta do câncer de cabeça e pescoço, mas
Precisamos de pessoas dentro das unidades, dentro dos serviços público, privado, não importa, que se importem e que queiram implementar esses protocolos de assistência. Sim, eu acho que assim, eu vejo, né, assim, dentro de uma estrutura, eu trabalho em duas, na mesma estrutura, que são completamente distintas, né? O Hospital das Clínicas é referência, mas com muito menos protocolos de assistência do que eu tenho no ICESP. No ICESP eu tenho um protocolo até para se eu virar para o lado direito, que caminho eu tenho que fazer, se eu virar para o lado esquerdo, o que eu tenho que também fazer. Então, acho que isso é importante, né? O protocolo é para direcionar, é o caminho, é sua luz, né, no seu caminho, e que faz com que toda uma organização fique mais fácil de ser administrada. Então, nós temos também os protocolos, acho que é a regra de todas as grandes instituições. Você vê os grandes hospitais também com protocolos, mas você não vê uma equipe multidisciplinar, né, tão entrosada que nem eu vejo, sinto no ICESP. Hoje eu prefiro, você perguntou do serviço privado, quando eu chego para operar no Sírio-Libanês, eu tenho que chegar e falar assim, olha, coloca a meia elástica, coloca o sequel, preciso disso, disso, daquilo, faz isso. Eu começo, desde que o meu doente chega na sala cirúrgica, até a saída dele para RPA, sou eu que controlo, né? Quando eu estou operando, e a saída. Por quê? Não se tem protocolos tão estabelecidos que nem um exemplo, ICESP. Eu chego no ICESP para operar. Todo o resto a enfermagem já foi treinada para fazer e você não vê isso em outros hospitais. Mesmo anestesista, um entrosamento de equipes que faz a diferença, tá? E você, nos serviços privados, às vezes você não tem, né? Tem vontades de médicos, né? Que você não consegue quebrar para entrar dentro de um protocolo. Às vezes é difícil, né? Então, Quem frequenta os dois meios sabe disso. é por isso que é importante esse relato, essa participação do senhor aqui com a gente, porque a Sobeste, ela tenta trazer a visão exatamente dos dois mundos, né? Aí, SUS e rede privada, porque dentro da sociedade, entre os enfermeiros estomaterapeutas e os enfermeiros, que não são estomaterapeutas, mas que têm outras especialidades também, nós vivemos nesses dois mundos. Às vezes profissionais têm dois empregos, trabalha lá, trabalha aqui, e é importante o senhor trazer essa realidade, mas independente, né, seja no SUS ou seja no serviço privado, eu acho que o que tem que prevalecer é a nossa vontade de oferecer a melhor assistência. Sim. Isso é o mais importante. E demais perguntas, porque temos muitas perguntas, mas não dá tempo. E as demais perguntas nós vamos deixar para o Congresso. Então, quem estiver conosco na nossa mesa, que vai falar sobre exatamente os cuidados transdisciplinar para pessoas com estomias respiratórias. E aí sim nós vamos ter oportunidade de conversar um pouco mais, não só eu, Adriane, enfermeira, Dr. Marco Aurélio, cirurgião de cabeça e pescoço, mas nós vamos ter também mais um enfermeiro, que é o José Luiz, nós vamos ter a Luciana Dagnol, que é uma fonoaudióloga, o Jefferson Ferreira, que é um fisioterapeuta. Então, nós vamos ter outros profissionais para poder conversar sobre esse assunto. Hoje, eu peço para o senhor encerrar. Agradeço muito por estar aqui. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, né? Suas demandas são várias, e o senhor abriu essa uma horinha para estar aqui conversando com a gente, foi muito importante. Agradeço de coração e peço para o senhor deixar a sua mensagem final. A minha mensagem final é assim, que tratar o doente com câncer é grato, porque você consegue melhorar em grande parte a sobrevivência dele, dando qualidade de vida. E só consigo isso no time multidisciplinar. Não existe tratamento de câncer sem time multidisciplinar. Ponto. Hoje, quem trabalha sozinho, que nem eu quando eu comecei minha especialidade, não existe mais. Outro ponto importante que eu tenho que falar, nós estamos no Juro Verde, prevenção de câncer de cabeça e pescoço, ferida na boca, caroço no pescoço, rouquidão por mais de 15 dias, você fuma, vá ao médico. Muito obrigada de coração. Encerramos nossa live aqui
e aguardamos todos no Congresso para podermos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigada, doutor. Boa noite, tudo de Boa bom. noite para o senhor. E Tchau. boa noite a todos que estiveram aqui conosco. Aí, boa noite. Tchau. E agora nós vamos encerrar a nossa live.